que a gente encontra durante a auscultação? A gente está auscultando os ruídos respiratórios. Então, a passagem de ar nas vias aéreas, aí, durante a respiração, ela causa ruídos que são ruídos que a gente chama de ruídos fisiológicos. Então, na região da traqueia, a gente ausculta o ruído laringotraqueal e aqui o tráqueo brônquico e o bronco-bronquiolar. Então, o tráqueo brônquico no terço proximal aqui do tórax, que são os brônquios maiores, e o bronco-bronquiolar no terço um pouco mais distal, aí os brônquios menores e os bronquíolos, tá? Então, esses são os ruídos que a gente ausculta normalmente, né, por causa da vibração das paredes das vias aéreas com a passagem de ar aí durante a respiração. Mas a gente ausculta porque as patologias elas podem levar à formação aí de ruídos patológicos. Então, tanto a presença de fluido, por exemplo, de secreção, estenose, tá? Elas podem levar a ruídos patológicos aí, tanto na região da traqueia cervical, quanto na região pulmonar que a gente consegue auscultar. E quais são os ruídos patológicos possíveis aí? Existe a crepitação fina, a crepitação grossa, sibilo, o roce pleural, o ronco, tá? Então, existem diversos ruídos patológicos aí que podem ser identificados durante a auscultação. Se a gente não conseguir aferir a frequência respiratória à distância, como eu disse no começo da aula, a gente pode aferir a frequência respiratória também através da auscultação da traqueia e do pulmão. Lembrando que se for um animal muito agitado e estressado, a gente pode ter uma falsa elevação dessa frequência respiratória por causa da manipulação. Então, para auscultar a traqueia cervical, a gente coloca o esteto na região ventral do pescoço e ausculta os movimentos respiratórios, tanto a inspiração quanto a expiração. Lembrando que o ruído fisiológico, o ruído normal aqui, é o laringotraqueal, que é o ruído feito pela passagem apenas de ar. Se existir secreção ou alguma outra alteração, a gente vai ouvir aí um ruído patológico. A partir da auscultação da traqueia cervical, a gente pode fazer então a auscultação pulmonar. Lembrando que a gente deve auscultar o pulmão inteiro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E é importante que em cada região do pulmão a gente ausculte aí no mínimo 2 movimentos respiratórios. Então a gente pode fazer a auscultação crânio-caudal e dorso ventral. Então, a gente ausculta nessa região pelo menos 2 movimentos. Muda um pouquinho para cá, um pouquinho mais caudal, e assim vai fazendo dessa maneira até que a gente ausculte, então, o pulmão completo, né? A parte do pulmão que está acessível para auscultação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente coloca o esteto na região e ausculta os movimentos respiratórios. Então, lembrando que o ruído respiratório normal, na porção, né, no terço proximal aqui, é o tráqueo brônquico, então é o ar passando pelas vias aéreas dos brônquios maiores, e no terço médio distal é o bronco bronquiolar, e que a presença de secreção e outras alterações levam aí à formação dos ruídos patológicos, por isso a importância da auscultação do trato respiratório dos bovinos. Então, durante a auscultação pulmonar, caso a gente precise aumentar a intensidade dos ruídos para facilitar um pouquinho a auscultação, a gente pode utilizar um procedimento que a gente chama de saco respiratório. A gente coloca um saco ao redor da narina dos animais, tomando cuidado para que esse saco não cause obstrução das narinas, e a gente deixa os animais respirarem ali dentro por um tempo. Então, esse acúmulo de CO2 ali dentro faz com que aumente a amplitude e a intensidade respiratória desses animais, facilitando a auscultação, tá? Então, quais são os exames complementares aí que podem ser utilizados para avaliação do sistema respiratório? Então, a gente pode utilizar o hemograma, né, para ver se tem algum sinal de inflamação, infecção. Tá? A gente pode utilizar as hemogasometrias para avaliar as trocas gasosas, pH, O2, CO2. Tá? A gente pode utilizar ultrassonografia pulmonar. Então, a gente consegue fazer ultrassonografia pulmonar no animal de grande porte, nos espaços intercostais. Dessa maneira, a gente pode avaliar a pleura pulmonar, se existe alguma alteração, se existe a presença de efusão, ou seja, de líquido na cavidade torácica. A gente pode realizar endoscopia também, avaliar aí as vias aéreas anteriores, avaliar um pouco da traqueia, tá? A gente pode utilizar a radiografia, então se a gente tiver um raio-x apropriado, a gente consegue sim tirar radiografias torácicas, né?
ou de cabeça também desses animais, tá? Para avaliar dessa maneira. A gente consegue fazer aí os lavados traqueobrônquicos, né? E os lavados aí broncoalveolares. Então, com esses lavados, lavado traqueobrônquico, a gente coleta uma amostra de fluido de maneira asséptica ali da traqueia para avaliar a celularidade. Essa amostra a gente pode enviar para a cultura, tá? E antibiograma também. E a gente pode coletar uma amostra um pouco mais profunda ali do pulmão através dos lavados broncoalveolares para a citologia também. E se houver presença aí de efusão pleural, presença de líquido no tórax, a gente pode realizar, por exemplo, uma toracocentese também. Então, são diversos aí os exames complementares que podem ser realizados, tá? Para auxiliar num diagnóstico. Mas, obviamente, o exame físico, em geral, é muito importante, porque é ele que vai direcionar a gente para um diagnóstico final e é através dele que a gente vai decidir quais exames complementares devem ser realizados.